A nossa ideia agora era conversar, trazer alguns elementos essenciais, né, nessa questão do planejamento, na construção de um planejamento e no programa de atividades. O planejamento, ele nada mais é do que um processo, né, que vai indicar metas e objetivos que a gente quer alcançar. Então, ele pode ser um objetivo geral, aí para que a gente está construindo determinada atividade ou determinado projeto, né? A gente quer chegar aonde? Qual é a raiz do nosso problema? Então, esse é o objetivo básico que um planejamento pode responder, pode ajudar a gente a responder. O Clayton divulgou na aula passada esse livro do Strabelli, que assim, a associação é para fazer juntos. Eu fiz questão de trazer ele aqui porque ele foi a base dos elementos, né, do que a gente vai trazer aqui para vocês agora. Para a gente fechar esse ciclo de planejamento que vocês vêm tratando já ao longo de algumas semanas, a gente decidiu fazer uma discussão sobre a gestão de projetos, como uma forma da gente resumir e tirar algumas dúvidas desses processos todos que vocês passaram ao longo dessas semanas, né? No primeiro dia, a gente bateu um papo sobre contratos, ou seja, o que não pode faltar no contrato. O Cleiton depois vai trazer um resuminho para a gente, né, Cleiton? Hoje eu estou nesse lugar de fala por conta de uma demanda que apareceu entre todas as execuções, né, dos termos de concessão dos cursistas do Formar Planejamento. E aí a gente está trazendo conteúdos de forma cotidiana, né, corriqueiras de uma associação, caminhando aí nos dois mundos, né? O mais urbanizado, que tem todas as questões hierárquicas e obrigações de uma ONG muito grande. E eu vim com essa pegada da associação, né? As dificuldades, o enfrentamento, essas questões dos termos técnicos, né? Que a gente tem que tentar absorver da melhor maneira possível. Então, assim, num resumo geral, a gente tratou de uma forma muito sucinta e muito didática a questão dos contratos, né? Entender o que é o contrato, como é que ele surgiu, o que ele tem, o que ele não tem, mas tudo voltado para as questões das associações, mas não perdendo a essência do contrato em si, explicando que todo contrato tem suas cláusulas, tem seus começos, meios e fins, tem as suas obrigações, e tem aqueles mínimos detalhes que a gente enfrentou na bolsa de concessão, né? Foi um erro de digitação, foi um copia e cola, foi o meu documento que não estava correto, foi uma informação da associação que não estava legal. Isso aqui no contrato não me senti confortável, não foi que a gente fez um contrato verbal. Porque antes de um contrato ele ser escrito, tem um contrato verbal. O contrato ou a bolsa de concessão, ela só seria executada após o planejamento. Então, desde o começo, de quando surgiu a plataforma, a gente já tinha um horizonte, a gente já teria que saber o que a gente queria trabalhar dentro do território, qual seria uma atividade específica dentro do PGTA de cada território ou dentro de cada realidade de associação, qual era o objetivo que a gente queria, um primeiro início para a gente depois dar segundos passos, né? Eu acredito que, reforçando que esse nosso módulo extra, ele foi muito para a pessoa, o bolsista, digamos assim, mas nada impede que esse indivíduo ele multiplique esse conhecimento para a associação. A gente tivemos alguns imprevistos, principalmente na papelaria, onde fomos comprar os materiais, né, os kits, né, queria ser entregue aos cursistas, né, os que ia participar do curso, mas foi um perrengue, a mulher não queria liberar enquanto não tivesse o pagamento, né, já estava em cima da hora, né, praticamente, a mulher não queria liberar os kits, os materiais do curso, mas conseguimos, assim, acho que no outro dia, né, fazer esse pagamento, ela liberou o material pra gente. Acontece essas coisas, né? Foi também a forma de planejar, né, de estratégia que usamos para poder chegar a esse local. Will, a gente também, no primeiro módulo, a gente falou muito da questão das relações das associações com os parceiros.
Certo. Identificando esse seu problema, você pode relatar para a gente, assim, como é que foi, qual foi a instituição, ou quem foi o parceiro, foi o técnico de campo, assim, para a gente ter um... O parceiro que me ajudou nesse diálogo foi o Leandro, né, do IAB, né, do IAB, que me ajudou bastante aqui em Boca do Acre, né, fazendo essa logística de acompanhamento, né, fazendo as compras junto comigo dos materiais. A Cris escreveu aqui no chat, ó, Cleiton, que a Vanessa conduziu o processo com autonomia. Legal. Retomando aqui, o planejamento é isso, ele vai indicar as nossas metas e os nossos objetivos, como é que a gente vai alcançar as nossas metas e os nossos objetivos. A outra perguntinha importante é o que, ou seja, o que a gente vai fazer para resolver esse objetivo, para a gente resolver o problema que temos na aldeia. Definido o objetivo geral, o que a gente precisa fazer para atingir esse objetivo? Quais atividades? Quantas atividades? Depois de definidas as atividades, como, né, com o que eu vou resolver essa atividade? Né? Então, aqui a gente define basicamente os recursos com os quais a gente vai trabalhar. Pessoal, alimentação, transporte. O Cleiton que trouxe isso no nosso bate-papo inicial sobre essa questão, que aqui é o primeiro contato com o fornecedor, né, Cleiton, que a gente tem no planejamento. Essa questão de como, quem, quantos vão fazer é super importante, né, dentro da comunidade. A gente começou a disseminar o entendimento de que a associação são todos. É importante a participação de todos os lideranças, de todas as comunidades, de todas as pessoas que têm o seu direito de fala. E vai muito além disso, porque um processo que ele é literalmente com muitas vozes construindo, ele dá muito mais trabalho, é muito mais trabalhoso, mas é muito mais confortável, porque você não deixa de ouvir nenhuma opinião e de absorver nenhuma informação no quesito construtivo dentro do projeto. Logicamente que a gente tem que fazer uma peneira, né? Determinados projetos têm uma linha, tem tanto para combustível, tem tanto para alimentação, tem tanto para frete. Eu costumo dizer que a gente tem sempre uma listinha de mercado, né? Por isso que eu falo que quando a gente foi construir, até o Omar, sempre quando o Omar falava muito direcionado, eu falei, não, eu vou usar o exemplo que eu tenho. Quando eu tenho X na minha planilha, eu já tenho que fazer uma pré-consulta junto com o meu fornecedor. Eu entendo que cada fornecedor, dependendo de cada região, é uma maneira diferente de se tratar. Eu gosto de falar que o mercado está que nem a bolsa de valores. Hoje o preço de determinado item está aqui, mas amanhã, quando o meu projeto for aprovado, ele vai estar com um cifrão a mais, de 2 a 4. E muitas vezes, quando você não faz, na sua construção da sua planilha ou do seu projeto, você não faz isso, você deixa de... lhe prejudica literalmente, porque às vezes você cota 200 litros de gasolina, você não fez uma pré-visita ao fornecedor, e na hora que você for comprar o seu produto, ele vai estar acima do que você cotou, então você aí, digamos que perdeu 50 litros de combustível. Então, do que você conversou com a sua comunidade, você não vai apresentar o que você conversou com ela, você vai apresentar abaixo. Dentro do planejamento de um projeto, uma atividade, definido os seus objetivos e atividades, esta questão do recurso, ela é fundamental quando a gente pensa em tirar o projeto no papel. Assim, a gente tem que, na nossa cabeça, era como se a gente estivesse executando essa atividade já. É aqui que a gente tem que imaginar todos os recursos que a gente precisa. Por quê? Porque se eu não faço isso nesse momento, deixo para fazer isso só quando o projeto for aprovado, eu posso cair nesse problema. Putz, eu preciso de uma cozinheira, não está orçado. Né? Então, e aí o que acontece? A gente atrasa o cronograma. Se eu não tenho previsto a contratação de uma cozinheira, eu não posso simplesmente contratar. Eu vou precisar entrar em contato com o parceiro que está financiando, eu vou ter que fazer uma justificativa, alterar o orçamento, e a gente sabe que muitas das vezes isso demanda muito tempo. Esse momento é um momento muito delicado do ponto de vista da gestão do projeto. Depois que a gente define, vou contratar um pessoal, vou comprar tantas cestas básicas, vou comprar tantas mudas, enfim, tantos litros de gasolina, é importante a gente saber quanto isso custa.
E para a gente saber quanto isso custa, a gente precisa de uma pesquisa básica no supermercado, aonde a gente pretende fazer a aquisição. Às vezes eu estou montando um projeto que ele vai ser aprovado só ano que vem. Então, como o Cleiton traz, né, que é a Bolsa de Valores, que hoje o mercado parece uma Bolsa de Valores, que hoje é um preço, amanhã é outro, a gente precisa pensar nisso também nesse momento. Então, a gente pega, vamos supor que eu quero contratar um pessoal por R$100. Vamos colocar uma gordurinha de 5%, 10%, né? Porque lá na frente, se demorar muito tempo, esses 10% pode cobrir possível aumento. Se não tiver aumento, eu posso remanejar isso para outro lugar, desde que eu converse com o parceiro. Esse é um momento muito delicado. Não desmerecendo os outros momentos, porque acho que a questão mais difícil de todas é a gente descobrir para que a gente quer construir um projeto, né? É algo que a gente tem que tomar para si quando a gente recebe um termo de concessão, um termo de uma bolsa, um contrato, seja ele qual for, de ter o vício diário de continuar fazendo a leitura. Seria mais ou menos voltar a essa questão da cozinheira, né? Então, assim, o ciclo de diálogo ele tem que enrolar muito mais. Eu sei que as atividades dentro dos territórios, elas muitas vezes transparecem emergenciais. Só que a gente tem que continuar com o vício de planejar e planejar muito mais. Porque isso que o Omar falou não prejudicou o processo da execução da atividade da Vanessa, mas foi um problema que meio que ficou ali, meio sobrevoando sem nenhuma resposta. Quando você constrói um projeto e você pensa nos recursos que você vai precisar e vê que o parceiro não financia aquilo, isso tem relação direta com uma outra pergunta que vem lá na frente, que é com quem, com quais parceiros vocês vão executar. Por quê? Porque se você precisa desse recurso, e ele é fundamental, e esse parceiro seu não financia, você precisa achar uma contrapartida disso, ou seja, você precisa achar um outro parceiro que te auxilie na condução dessa atividade, desse planejamento. Eu acho que a sequência das perguntinhas que a gente vem tratando aqui é quando. Então, a gente precisa pensar no prazo da execução das coisas, né? Geralmente, os contratos que a gente assina, eles têm tempo de execução. Portanto, as atividades que estão dentro desse contrato também precisam ter prazos de execução. E aí eu acho que vem uma outra pergunta implícita, até quando? E assim, e quem é o responsável? A definição do responsável ela é fundamental para a gente conseguir cumprir os nossos prazos, para a gente executar os recursos e, portanto, realizar as atividades. Já estava tudo organizado, né? Falamos lá com os professores, né? A data todinho, que ia ser no dia 12. A gente já organizou, né? Tá tudo já planejado para acontecer o curso na oficina, mas a Lu e a Raíza falaram que não ia dar. Aí eu tive que falar para eles, né, que seria noutra data. Eles ficaram chatos, eles, ó. Porque, querendo eles têm uma atividade dentro da aldeia, né? Tipo, eles tiraram aquele dia para fazer a oficina e teve esse contratempo. E acho que 3 ou 2 não participaram porque já tinha outra demanda para eles, né? Tipo, ia começar as aulas, né? E eles não poderiam faltar, né, na sala de aula porque ia deixar de cumprir a carga horária deles também. Eu acredito que mesmo com a ausência dessas 2 pessoas, o processo em si não parou, né? A gente sempre tem que pensar numa questão muito ampla, que a gente tem que pensar numa explosão de atividades que vai agregar benefícios para o território. Então, a gente sempre tem que focar nisso. Ainda as comunidades indígenas, ainda os povos indígenas não estão acostumados com essa burocracia, com essa parte burocrática, né? Acaba que quem absorve isso somos nós, das associações, somos nós, das organizações indígenas, e a gente sai desse alinhamento já com novos olhares para que a gente possa estar trabalhando isso com mais cautela, com mais consistência dentro da nossa comunidade, das pessoas que participam do processo do desenvolvimento do trabalho das atividades em campo junto com nós. A gente faz planejamento do nosso cotidiano, na nossa vida, todos os dias. Todos os dias a gente tem que parar para tomar uma decisão, né? Seja na compra, seja na orientação de uma pessoa. E para a gente tomar essa decisão, a gente precisa parar e refletir. De uma certa forma, a gente está fazendo um planejamento na cabeça da gente para a gente poder tomar a decisão, né? A pandemia é um exemplo claro disso que a gente enfrentou, né? Alguns projetos do IEB,
que a gente está executando, eles foram planejados antes da pandemia. A gente rediscutiu as atividades e adaptamos essas atividades para a questão virtual, né? O exemplo disso é a gente estar aqui nessa plataforma que há 2 anos atrás ela não existia, e de uma maneira muito rápida o EB se organizou, desenvolveu essa plataforma, e a gente consegue, de uma forma ou de outra, estar aqui. Então, assim, essa questão do planejamento, essa questão de revisitar os recursos, as atividades, isso faz parte da rotina de execução do projeto, né? Isso não significa que ele foi mal planejado, não. Porque uma coisa é a gente idealizar, outra coisa é a gente colocar isso na prática, né? É só com diálogo que a gente vai conseguir resolver essas questões, entendeu? É só trazendo o parceiro para perto da gente. A gente está falando dessas perguntinhas antes, né, da gente construir o plano de trabalho. São perguntinhas que a gente precisa responder para a gente colocar as coisas no papel, desenhar as atividades, colocar os recursos, ou seja, fazer o nosso orçamento, porque é a partir desses recursos que a gente faz nosso orçamento. A partir dos prazos é que eu consigo montar meu cronograma. Tem uma outra parte do planejamento que é depois que esse plano de trabalho, que esse projeto esteja pronto, depois que o contrato esteja assinado, que é como a gente executa isso. Quando a gente vai tirar essas atividades do papel, ou seja, quando a gente vai começar a contratar os recursos, utilizar os recursos que a gente previu no planejamento e colocar ele na prática. Esse processo de consulta de preço ele é fundamental, e o processo de contratação de pessoas, né? A gente pode contratar empresas ou pessoas. A gente vai falar isso na aula que vem, mas a gente precisa tomar cuidado, porque quando uma associação, uma organização contrata uma pessoa, precisa fazer um contrato com ela, mesmo que seja um contrato simples, a gente precisa estar atento na forma de contratação, seja de uma pessoa física ou seja na compra de insumos. O que a gente precisa fazer com esses processos de cotação de preço é só deixar eles transparentes. Por quê? Porque quando vem o auditor ou quando vem o parceiro olhar o seu processo de compra, ele não conhece geralmente, principalmente o auditor, ele não conhece o seu projeto. Ele não sabe do seu problema. E aí, o que ele olha? Ele olha a sua prestação de contas. E aí a gente tem que entender que nesse processo de compra, a gente está contando uma historinha para o auditor. Ele conta uma história para a organização, ele conta uma história para a comunidade. É uma forma de você ser transparente com a própria comunidade, com a associação. Então, esses processinhos que a gente trata na execução, que seria a nossa última perguntinha, o como fazer, eles são fundamentais para a gente garantir. A gente estava executando um projeto com o WWF Brasil, onde a PIG ela era autônoma, ela era o gestor financeiro, o parceiro estava buscando conhecer como é que era a relação da prefeitura com as associações de base e até com a regional, né, para poder proporcionar um projeto aí. Pegou nessa questão de combustível, porque o fornecedor X da prefeitura é um e o da PIG era outro. Aí o combustível estava amarrado dentro da rubrica da prefeitura. Anti-indígena, muito arrogante, nem aceita que a gente faça a cotação, se recusa sempre. E aí o W teve que refazer a estrutura do processo, teve que desmembrar a rubrica de combustível que estava vinculado à parte da PIG só de combustível. Eu não sei como é que foi construído, mas ficou dentro da rubrica da prefeitura, que além da comunidade que está mais próxima para entender esse processo, é importante também para o parceiro, né? Porque a prefeitura, para ela captar recursos, seja de qualquer parceiro ou de qualquer emenda parlamentar, ela vai dizer que a prefeitura e o município abraçam a causa indígena. E a gente sabe que não é assim. Tem muitos fornecedores e tem muita gente que está lá nos representando que é literalmente anti-indígena, né? Durante um projeto que era financiado na época pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente executou o aluguel de carro durante o ano todo com eles. Eles eram o melhor preço e tal. E a gente não fez a pesquisa do CNPJ da empresa que fornecia os serviços de aluguel de carro. E aí a gente prestou contas do projeto e o Ministério perguntou, queria saber que atividade econômica aquele CNPJ poderia trabalhar. E o CNPJ dele era de hotelaria, ou seja, na Receita Federal ele só podia prestar serviços de hotel, ele não podia prestar serviço de transporte.
foi um Deus nos acuda, porque a gente teve que devolver, a gente argumentou, enfim, o serviço foi prestado, né, mas a gente teve que, a associação que a gente trabalhava teve que devolver boa parte dos recursos. Então é muito importante a gente tomar cuidado com essa questão.